O artista, atormentado por problemas financeiros e por questões que só ele conhecia, escolheu a reclusão como saída. Moro num país tropical. Oh, Cupido, vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. Manhãs de setembro. Eles fizeram o Brasil cantar, dançar e se apaixonar. Foram ídolos, romperam fronteiras, lotaram estádios e conquistaram o coração de milhões. Mas, com o tempo, algo aconteceu. As vozes que um dia dominavam as rádios foram silenciadas. As imagens que brilhavam na televisão sumiram. E quando a cortina se fechou, o que restou foi o silêncio. Um silêncio que, em muitos casos, durou até o último suspiro. O que levou esses artistas ao esquecimento? Doenças, solidão, abandono? Ou apenas um país que se esqueceu de quem um dia o fez sorrir? Hoje você vai conhecer, ou talvez recordar, 5 cantores dos anos 70 que conheceram o auge da fama, mas tiveram finais de vida marcados pela tristeza e pelo esquecimento. Alguns morreram sozinhos, outros lutaram em silêncio contra doenças cruéis. E houve quem desaparecesse do mapa sem que ninguém percebesse. Então já se ajeita aí, deixa o seu like e vem comigo. Porque mais do que relembrar, hoje nós vamos dar voz a quem o tempo tentou calar. E me diz nos comentários, você ainda se lembra de alguma dessas vozes? Talvez. O Brasil tenha esquecido, mas nós não vamos esquecer. Vanusa. Manhãs de setembro. Se você viveu os anos 70, conhece esse nome. Ela brilhou. Foi uma estrela de verdade. Mas a vida dela foi cheia de altos e baixos tão intensos que às vezes parece roteiro de filme. Nos últimos anos, Vanusa lutou contra problemas de saúde e algo pior ainda: a solidão. Ela não merecia partir daquele jeito. A vida foi injusta com ela. Teve tristezas profundas, como a separação do marido, o cantor Antônio Marcos. Eles foram casados entre 1972 e 1976. E olha, ela era apaixonada por ele. Daquele jeito que dói quando acaba. Os gestos. Era um gentleman. Mandava flores, chegava tarde em casa e eu brava na cama, assim, deitada, esperando ele botar a cara no quarto e começar a brigar. Ele botava um buquê de flores primeiro, eu ficava olhando. Aí ele botava a cara e falava, Sonu, me perdoa. E não tinha jeito. Não tinha como não amar Antônio Marcos. E não tem como esquecer Antônio Marcos. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2009, aconteceu algo que destruiu Vanusa de um jeito que você nem imagina. Um vídeo dela cantando o hino nacional de forma errada viralizou na internet. Estou no céu da pátria, nesse instante. Eu estava assim, me sentindo impotente diante de tudo aquilo. Eu não queria mais fazer show e tudo. E aí eu falei para um amigo meu, cara, eu acho que eu preciso tirar umas férias, eu preciso me internar. E aí, meu amigo, minha amiga, o Brasil inteiro caiu em cima dela. Ridicularizaram ela, zoaram ela, fizeram piada, transformaram ela em meme antes de meme ser meme. O povo não perdoou. Imagina você, que já está fragilizada, que já sofre de depressão, que já depende de medicamentos, e de repente o país inteiro está rindo de você. Vanusa, que já enfrentava depressão e dependência de medicamentos, viu a sua vida mental e física se deteriorar ainda mais. Foi brutal. Nos últimos anos de vida, ela morava em uma casa de repouso em Santos, São Paulo, longe dos holofotes, longe da fama, praticamente esquecida. Na madrugada do dia 8 de novembro de 2020, Vanusa faleceu aos 73 anos enquanto dormia, vítima de insuficiência respiratória.
Em São Paulo, parentes e fãs se reuniram para se despedir da cantora Vanusa. A artista tinha 73 anos e morreu ontem em Santos, na casa de repouso, onde morava havia 2 anos. Ela partiu em silêncio, como se tivesse sumido sem fazer barulho. E sabe o que mais dói? É pensar que a última lembrança que muita gente tem da Vanusa não são as músicas lindas que ela cantou, não são os sucessos que ela emplacou. É aquele vídeo, aquele momento de erro, aquela humilhação pública. A gente vive numa sociedade que adora destruir pessoas, né? Adora pegar alguém que errou e transformar aquilo em entretenimento. E ninguém para pensar. Ei, tem um ser humano do outro lado. Alguém que está sofrendo, alguém que já está fragilizado. Não, a gente ri, compartilha e segue em frente. Mas apesar de tudo, apesar do esquecimento pela mídia, apesar da humilhação, o legado de Vanusa permanece vivo. Sua voz e suas canções continuam a ecoar nos corações de muitos. Vai dizer que sim, vai dizer que não, vai ficar assim, sem opinião. Ela partiu deixando muitas saudades. Me diz uma coisa, você lembra daquele vídeo? Você foi uma das pessoas que compartilhou? Que riu? Não é para te culpar, é para te fazer refletir. Porque todos nós, de alguma forma, contribuímos para essa cultura de humilhação pública. Será que a gente aprendeu alguma coisa desde então? Ou a gente continua fazendo a mesma coisa com outras pessoas? Deixa tua reflexão nos comentários. Célia Campelo. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Seu luar é meu amigo. Célia Benelli Campelo nasceu na capital paulista, mas cresceu em Taubaté, no Vale do Paraíba. 20 anos. No auge da carreira. Plateia te adorando. Sucesso atrás de sucesso. E você decide largar tudo. Por quê? Pra quê? Essa foi a escolha da Célia Campelo. A inesquecível Célia Campelo. Quem viveu ou já ouviu falar da música brasileira dos anos 60 sabe muito bem o impacto dela. Ela foi nada menos que a primeira rainha do rock do Brasil. A primeira, viu? Antes de todo mundo. Mas como tantas outras histórias do mundo da música, a dela tomou um caminho inesperado. No auge da carreira, aos 20 anos, ela decidiu abandonar tudo para viver uma vida mais tranquila. Aos 15 anos, ela gravou o primeiro disco. Aos 17, foi considerada a namoradinha do Brasil e comandou um programa de TV. Depois, decidiu largar tudo para se casar e viver no anonimato. Casou-se e foi morar no interior. Se dedicou à família. E olha, eu fico pensando, será que foi realmente uma escolha? Ou foi uma fuga? Porque aos poucos, a mídia e os holofotes que antes a cercavam foram se apagando. Célia Campelo, aquela estrela que havia brilhado tão forte, foi sendo deixada de lado. Foi como se o mundo da música tivesse esquecido quem, de fato, abriu tantas portas para o rock no Brasil. Por mais que o público ainda guardasse um carinho enorme por ela, Célia foi ficando cada vez mais distante das grandes aparições. Os últimos anos de vida dela foram cheios de desafios. Ela lutou contra um câncer de mama que foi diagnosticado em estágio avançado. Eu tive um câncer de mama e foi praticamente assim no comecinho, bem assim no início. Quer dizer, é uma coisa que hoje em dia eles falam tanto em prevenção e tudo. Quer dizer, quanto mais no começo, né, a chance de você se curar são maiores. E eu há 5 anos tive um câncer de mama e fiz uma cirurgia e fiquei praticamente boa, não tive mais nada. Mas depois, com o decorrer desses anos, eu tive algumas metástases. No dia 4 de março de 2003, aos 60 anos, Célia Campelo nos deixou. No velório, orações, emoção de parentes e fãs e a lembrança que vai ficar. Porque a Célia sempre marcou muito na nossa vida, com aquele gênio gostoso, uma pessoa alegre, muito amiga da gente, né? Faleceu em Campinas, onde vivia.
A notícia de sua morte pegou muita gente de surpresa, porque após tantos anos afastada, a luta dela contra a doença não era amplamente conhecida. Foi um fim silencioso para uma voz que um dia fez tanto barulho, no melhor dos sentidos. E eu fico aqui pensando, será que ela se arrependeu? Será que teve momentos em que ela olhou para o espelho e pensou, e se eu não tivesse largado tudo? E se eu tivesse continuado? Ou será que ela foi feliz com a escolha dela? Que preferiu a família, a paz, a simplicidade, ao invés da fama? Porque, olha, essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? O que vale mais? A carreira ou a vida pessoal? O sucesso ou a tranquilidade? Os holofotes ou o aconchego de casa? Não existe resposta certa. Cada um escolhe o que faz sentido para si. Mas me conta aqui nos comentários. Você largaria tudo no auge do sucesso pela família? Ou acha que dá para ter os dois? Quero muito saber tua opinião sincera sobre isso. Wilson Simonal. Você canta comigo e a gente poderá unir-se inteiro mão na mão. Do topo absoluto ao ostracismo completo, da noite para o dia, sem provas, sem defesa, sem chance. Essa foi a história de Wilson Simonal. E olha, essa história aqui vai te deixar com raiva, muita raiva mesmo. Wilson Simonal teve uma trajetória incrível, marcada infelizmente pela pobreza e pelo esquecimento no final. Na verdade, ele foi boicotado pela mídia e viu a vida dele desmoronar completamente. No final, morreu pobre e esquecido em São Paulo, mas ele definitivamente não merecia isso. Com uma voz poderosa e carisma inigualável, ele rapidamente se destacou na música brasileira dos anos 60. Simonal era um verdadeiro showman. Foi considerado o quarto melhor cantor brasileiro de todos os tempos pela revista Rolling Stone Brasil. Quarto. Você tem noção? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Quem nunca cantou isso? Ele chegou ao auge da fama realizando centenas de shows por ano. Era comparado ao Frank Sinatra, ganhando o apelido de Sinatra Negro. Mas aí, nos anos 70, a vida dele virou do avesso. Simonal viu sua carreira se evaporar quando os militares o acusaram falsamente de ser um delator deles. Simonal foi acusado de colaborar com a ditadura militar e de envolvimento em um caso de tortura. E sabe o que aconteceu? Mesmo sem provas concretas, ele foi condenado ao ostracismo, cancelado pela mídia e pela classe artística. Sem provas, gente! Mas não importou. Ele foi rapidamente julgado, condenado e descartado. Simonal foi processado por extorsão e sequestro, sendo condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. Simonal chegou a ficar preso por 9 dias, mas foi liberado por causa de um habeas corpus. A música dele parou de tocar em todas as rádios. Todos os shows foram cancelados. Ele foi praticamente apagado da memória coletiva, como se nunca tivesse existido. Imagina você ser comparado ao Frank Sinatra num dia, e no outro, ninguém mais quer saber de você. Tua música não toca mais, ninguém te contrata. Tua família sofre, teu nome vira sinônimo de traição. E tudo isso sem provas. Nos últimos anos de vida, Simonal enfrentou problemas de saúde graves e viveu longe dos holofotes. No dia 25 de junho de 2000, aos 62 anos de idade, ele faleceu vítima de cirrose hepática. Wilson Simonal faleceu aos 62 anos devido à falência múltipla dos órgãos, causada por uma doença hepática crônica. Pobre, esquecido, destruído. É triste pensar que alguém tão importante para a história da nossa música tenha sido tão ignorado pela mídia depois de tanto sucesso que ele fez. E sabe o que mais me revolta?
A cultura do cancelamento não é de hoje. A gente acha que é coisa nova das redes sociais. Mas não é. Simonal foi cancelado nos anos 70, sem internet, sem Twitter. Só precisou de acusações sem provas e uma mídia disposta a destruir. Me diz uma coisa sincera. Você acha justo condenar alguém sem provas? Você acha que a gente aprendeu alguma coisa desde então? Ou continua fazendo a mesma coisa hoje, só que mais rápido? Deixa nos comentários. Porque essa discussão é importante demais. Nelson Ned. Mas tudo passará. Pequeno Gigante. Já ouviram esse apelido, né? Mas você sabe de onde vem? Nelson Ned tinha baixa estatura. Mas quando abria a boca para cantar... Happy birthday to you, my love. Meu Deus! Aquela voz enchia estádios inteiros. Tocava a alma de milhões. O pequeno gigante da música. Quem não se emociona ao lembrar da voz marcante do Nelson Ned? Ele foi um verdadeiro gigante da música. Não só pelo talento, mas pelo impacto que teve na vida de tantas pessoas. Além do Brasil, ele fez sucesso mundo afora. Muito sucesso mesmo. Se apresentou ao lado de grandes nomes da música romântica internacional, como Júlio Iglesias e Tony Bennett. Você tem noção do tamanho disso? Mas como é a vida de muitos artistas, a fama não durou para sempre. E os últimos anos de Nelson Ned foram bem distantes dos holofotes que um dia o cercaram. A mídia pareceu esquecer quem ele era. Nos bastidores, ele passou por muitos altos e baixos e teve problemas de saúde complicados demais. Em 2003, Nelson Ned sofreu um AVC que limitou seus movimentos e o afastou definitivamente dos palcos. Há 10 anos, Nelson Ned sofreu um acidente vascular cerebral e por isso não consegue mais andar e se tornou dependente de uma cadeira de rodas. O artista também não pode mais compor nem fazer o que mais gosta, subir num palco para cantar. Ele perdeu a visão do olho direito. Imagina você, um cantor que vivia para ver o público, para olhar nos olhos das pessoas enquanto cantava, e de repente, metade da visão se vai. Para quem tinha tanto amor pela música, isso deve ter sido uma dor muito profunda. E a mídia, que antes o acompanhava de perto, foi deixando ele de lado. O cantor acabou sendo mesmo esquecido, vivendo bem longe dos holofotes. Alguns meses antes de falecer, ele passou a viver em uma clínica de repouso em Cotia, próximo de São Paulo. O pequeno gigante que encheu estádios terminou numa clínica de repouso. Nos momentos que antecederam a morte dele, no dia 5 de janeiro de 2014, Nelson Ned estava lutando contra várias complicações de saúde. Ele foi internado, mas infelizmente não resistiu. Foi cremado em São Paulo o corpo de Nelson Ned. A morte do cantor brasileiro teve repercussão na imprensa internacional. No auge da fama, Nelson Ned fez sucesso na América Latina e nos principais palcos de Nova York, nos Estados Unidos. Parentes e amigos se despediram antes da cremação em Itapecerica da Serra neste domingo. Nelson Ned tinha 66 anos e estava internado desde sábado com pneumonia. O coração que tanto emocionou o Brasil se calou. E o pequeno gigante da música nos deixou. Mas sabe o que mais dói? É pensar no quanto ele foi abandonado pela indústria que um dia o glorificou. Nelson Ned estava presente pra gente nos momentos mais importantes. Nas festas, nossos casamentos, nos momentos de tristeza. A voz dele foi trilha sonora de tantas histórias. Mas quando ele precisou, onde que estava todo mundo? Nelson Ned pode ter enfrentado o esquecimento nos últimos anos, mas nós, que somos fãs, sabemos o quanto ele é eterno. Ele deixou um grande legado para a música brasileira e jamais será esquecido. Me diz, você lembra do Nelson Ned? Qual música dele marcou tua vida? E mais importante,
Você acha justo um artista que emocionou milhões terminar esquecido numa clínica de repouso? Deixa nos comentários, porque essa conversa precisa acontecer. Belchior. Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular. Como nossos pais. Como nossos pais. Você conhece essa música, né? Todo mundo conhece. Mas você sabe o que aconteceu com o homem que a escreveu? Ele sumiu. Literalmente. Uma voz marcante que embalou gerações com músicas cheias de poesia e alma. Como nossos pais. Como nossos pais. Apenas um rapaz latino-americano. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Velha roupa colorida. Não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. São clássicos que nunca saem do coração. Mas por mais que a gente nunca vai esquecer o Belchior, a verdade é que ele lamentavelmente viveu uma história de abandono nos últimos anos de vida. Uma daquelas que a gente jamais iria imaginar para um artista tão grandioso como ele. Lá pelos anos 70 e 80, ele era uma estrela absoluta da música brasileira. Um poeta, um pensador, um revolucionário. Mas, com o tempo, foi se afastando dos holofotes. E aí aconteceu algo bizarro. Belchior decidiu viver longe de tudo e de todos. Procurando Belchior para a primeira reportagem, o Fantástico localizou 2 carros que ele teria abandonado há mais de um ano em estacionamentos de São Paulo. Um deles, um Mercedes-Benz. Abandonou a carreira e passou quase 10 anos recluso, sem luxo, em cidades pequenas do sul do Brasil, ao lado da companheira. Não fazia aparições públicas, não tinha endereço conhecido. Ele ficou realmente desaparecido de todos. Em 2009, o Brasil inteiro perguntava: onde está Belchior? O artista, atormentado por problemas financeiros e por questões que só ele conhecia, escolheu a reclusão como saída. Até prêmio foi oferecido para quem encontrasse o artista. Imagina isso. Um dos maiores nomes da MPB. Sumido. Ninguém sabia onde ele estava. Se estava vivo, se estava bem. Mas sabe o que pouca gente sabia? Belchior enfrentava dificuldades financeiras e pessoais sérias. O carro está no aeroporto de Congonhas. Acumula dívidas de cerca de R$18 mil de estacionamento e a gerência não consegue encontrar Belchior para resolver o problema. Surgiram notícias de dívidas penduradas em hotéis de São Paulo e também no Rio de Janeiro. A mídia já não falava mais tanto do cantor. Ele passou os últimos anos de vida praticamente no anonimato. Afinal de contas, você está desaparecido? Você está aqui. Apareceu o Belchior? Bom, olha, posso dizer que eu não... Por onde você tem andado? Eu posso dizer que eu não vi o programa assim em tempo. No dia 30 de abril de 2017, aos 70 anos, Belchior faleceu em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, vítima de um aneurisma da aorta. Morreu hoje no Rio Grande do Sul o cantor e compositor Belchior. Ele tinha 70 anos. De acordo com vizinhos, Belchior se sentiu mal ontem à noite. Ele se queixou de frio e foi descansar no sofá da sala onde costumava compor. Essa manhã, a esposa Edna de Araújo sentiu falta do cantor. Foi procurá-lo, mas quando encontrou, ele já estava morto. O coração que tanto cantou sobre amor, saudade e resistência parou de bater em silêncio. Longe dos palcos, longe do público, a notícia chocou muita gente. No Ceará foi decretado luto oficial de 5 dias. A morte do cantor pegou fãs e amigos de surpresa. O dia hoje foi de muitas homenagens. A morte dele foi um daqueles golpes duros que nos fazem perceber como, às vezes, os artistas que marcaram a nossa vida podem acabar esquecidos. Mas sabe de uma coisa? No coração dos fãs, Belchior sempre será imortal. E agora me diz, você acha que Belchior escolheu sumir? Ou ele foi esquecido e simplesmente desistiu de lutar pelo reconhecimento?
Será que ele fugiu da fama? Ou a fama fugiu dele? Porque, olha, tem uma diferença grande entre escolher viver no anonimato e ser forçado ao anonimato. Belchior sumiu do mapa, viveu recluso, morreu em silêncio. Mas foi escolha dele? Ou foi o sistema que o empurrou para a invisibilidade? A gente nunca vai saber a resposta completa, mas uma coisa eu sei: Belchior não merecia esse final. Nenhum desses 5 artistas merecia. E aí, você conhecia essas histórias? Qual te marcou mais? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu e até o próximo vídeo!